A palavra de Deus está no livro de Cantares e no livro de Gênesis. No livro de Cantares, escrito por Salomão, verdades que ele diz: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. No livro de Gênesis, no capítulo 2, fala do princípio das coisas. E o texto sagrado diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, num dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Parou no 17? Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. A palavra de Deus, ela tem 2 variáveis para você interpretar. A primeira é o texto literal, onde você pega e entende. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia porque não entendem a Bíblia. E é verdade. Olha, tem coisa aqui que você não faz nem ideia. Mas a segunda forma é a forma revelada, é a forma profética, que é você
recebe de Deus o que significa aquilo que está escrito. Esse texto caminha por essas duas vertentes. Ora, você pode ir no texto literal, e outra vez, você precisa da revelação e do entendimento de Deus. Deixa aceso mesmo, coloque o início. Põe Gênesis. Deus criou. E Deus formou. Qual é a diferença que tem entre criar e formar? Criar quer dizer, do nada, fazer algo. Isso é criar. Deus criou do nada. Trouxe a existência. Isso é criar. A planta, por exemplo, ele criou. Não havia nada. Existem duas coisas que ele criou. Todas as coisas, os vegetais. E uma coisa que ele criou também foi o jardim. Criatura dele, do nada. O homem não foi criado. O homem foi formado. É diferente. Não era nada e de repente, pluft, o homem apareceu. Não. O homem foi formado. Feito um boneco de barro, soprado vida sobre ele. É diferente de criar. Muita gente não sabe que a mulher não foi criada. A mulher é um clone, que a gente acha que é coisa super moderna. A mulher é clone. Isso que parece coisa de agora, o Senhor já tinha feito lá. Tirou da genética do homem, tirou dele e formou a mulher. É o clone. Não é criação. É formação. A ideia da evolução do macaco, a ideia de Darwin, por exemplo, não tem sustentação em relação às coisas de Deus. Porque parou nesses dois o aspecto da formação do homem e da mulher. Na sequência, toda a planta do campo ainda não estava na terra. A planta veio agora e ela era regada por um vapor que saía do centro da terra, porque não havia rio, não havia mar. A divisão das águas aconteceu depois do dilúvio. Quando o Senhor fez o jardim, não tinha ninguém plantando, ninguém trabalhando no campo. E Deus então foi criando tudo para o homem. Tudo para o homem. O jardim estava formado, estava criado para dar o melhor de Deus para o homem. Não havia nada contra o homem. Preguei esses dias que nesse tempo não tinha delegacia, não tinha hospital, não tinha juiz, não tinha coisa nenhuma, não tinha dificuldade nenhuma. Tudo que tinha era bom. Deus só criou coisas boas, abençoadas para você e para mim. Diga assim: Deus criou o melhor para mim. Esse é um ensinamento que você deve ter sempre. Deus não criou
para você sofrimento, problemas. Deus não estabeleceu coisa alguma. Deus estabeleceu fartura. Deus estabeleceu mesa farta. Deus estabeleceu conforto. Nem trabalhar precisava. Não tinha nem segunda-feira. Porque o Senhor punha nas tuas mãos o melhor. O melhor Ele punha para você. E isso vale até hoje. Ele só nos põe o melhor. Eu sempre digo sobre a miséria. Nunca diga que a miséria veio de Deus. Não vem. Versículo 6 eu expliquei para vocês. Águas e rios só depois do dilúvio, quando a terra se dividiu. Até aí ela era compacta. No versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego. Então ele não trouxe do nada, ele trouxe da terra o homem. É muito importante você entender isso, para quando ouvir alguma bobagem, você possa falar. A palavra de Deus, na sequência, diz que o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável, para boa comida, colocou estas árvores para abençoar o homem. No versículo 8 ele diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Banda do Oriente. Você sabe o que é Oriente? Oriente é o lado do sol. Esse é o lado do Oriente. Toda vez que você olhar o sol, você sabe, este é o Oriente. Por que foi voltado ao Oriente? Porque o sol é algo poderosíssimo. Por isso que ele construiu um jardim voltado na direção do sol. Quando você construi uma casa, todo engenheiro que entende do riscado, ele constrói uma casa voltada para o sol. As portas de Jerusalém, elas estão voltadas para o Oriente. Os maiores templos da terra estão voltados para o Oriente, para a direção do sol. Por isso que muita gente confundiu o sol como se fosse um Deus. E há quem reverencie o sol como grande, soberano Senhor. Olha o que Malaquias fala sobre o Oriente. Malaquias 4:2 diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação entrará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis com os bezerros do cevadouro. Sol da justiça. Malaquias falou isso antes de Jesus, e estava falando que o sol da justiça trará salvação. Malaquias estava dizendo, sol tipifica Jesus, o sol da justiça. Por isso que o Éden foi construído voltado para o sol. Por isso que quando você levanta de manhã e tem um tempo diante do sol, você recebe uma energia especial de saúde, por exemplo, porque de lá vem um calor que tem muito mais do que temperatura.
ele tem a importância que representa a soberania de Deus. Mas não vai adorar sol aqui, né? Não vai idolatrar. Ele tipifica o sol da justiça. Tudo que está escrito tem sentido. Tudo tem sentido. Então, todas estas coisas foram construídas. Volte a Gênesis. E aí, então, diz o versículo 9, que a árvore da vida no meio do jardim foi plantada, e a árvore da ciência do bem e do mal também foi plantada no meio do jardim. O que é a árvore da vida? A árvore da vida são os sonhos de Deus para aquilo que Ele criou. O sentido maior da vida. A árvore da vida é a árvore dos sonhos, é a árvore dos projetos. Deus criou você para sonhar. Ele não criou você, ou não formou você para a mediocridade. Ele não formou você para o ostracismo, para o mesmismo. Quando você parou de sonhar, você morreu. Quando você parou de ter desejos, você acabou. O que é comer da árvore da vida? É sonhar, estar motivado, estar feliz, ter projetos. A árvore da vida foi criada para Deus. Eu quero que vocês sonhem. Eu quero que vocês se alegrem. Eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês estejam motivados. Eu quero que vocês tenham no coração desejos. O Senhor não nos criou para sermos acomodados, largados, jogados, desinteressados, parasitas. Deus nos criou. E nós temos que ser, durante toda a nossa vida, comer do fruto da árvore da vida. Eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho 40, eu tenho 20. Eu quero comer da árvore que Deus plantou. Deus plantou os sonhos. Por isso que o diabo não gosta dos teus sonhos. O diabo não gosta dos teus projetos. Porque quando você sonha, você realiza. Quando você projeta, você faz. Quando você sai do marasmo, do mesmismo, você é alguém. O diabo gosta de você parado, gosta de você chorando, gosta de você desmotivado, gosta de te levar à destruição. O diabo gosta de você apagado. Amém ou não amém? O diabo quer que você levante amanhã triste, cabisbaixo. Ele quer que você levante amanhã sem vontade de trabalhar, de realizar. Ele quer você cabisbaixo. Quando José sonhou, todo mundo, José é um exemplo de sonho. Ele sonhou que as estrelas dos céus iam dar honra para ele. Os irmãos entenderam errado. Quem é você que está querendo ser maior que nós? Mas José falou, eu não estou querendo ser maior que vocês. Eu estou apenas dizendo que as estrelas, eu sonhei que as estrelas vão me honrar. Mas os irmãos entenderam que aquele sonho significava que ele queria ser maior que os irmãos. Os teus inimigos não gostam dos teus sonhos. Os teus inimigos ficam arrepiados quando você sonha. Os teus inimigos ficam
chateados quando você sonha, porque quando você sonha, você vai realizar. Porque você come da árvore da vida. Só não realiza quem não sonha, quem não projeta, quem não deseja. É muito sério isso. É muito sério isso. Nunca perca os teus sonhos. Nunca deixe de sonhar. Quem não gosta dos teus sonhos é o diabo. Os inimigos. Sabe, sempre diz, eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. É de Deus sonhar. É de Deus sonhar. De repente bate na tua vida assim, estou apagado. Isso não é de Deus. Não tenho nada para fazer. Não vou fazer nada. Não é de Deus. Eu vejo às vezes gente com 40 anos dizendo assim, para mim tá bom. Chega. Tá bom assim. Quando você estabelece que tá bom assim, tchau. Acabou. Você vai parar. Você vai morrer. Você vai vegetar. Amém ou não amém? Amém. Mas Deus colocou no meio do jardim a segunda árvore. E a segunda árvore significa árvore da ciência do bem e do mal. Essa não é a árvore da vida. Essa é a chamada a árvore dos limites. Deus é tão sábio que Ele nos deu tudo e diz, vou colocar uns limites aqui para você. Nós precisamos de limites, senão fazemos besteira. Eu ganhei uns passarinhos de alguém que não conseguiu cuidar deles e falou, joga fora. Aí eu pensei, jogo fora? Como é que eu faço com esses passarinhos? Vou abrir para eles voar. Mas aí eu vi lá um bicho, lá um predador, falei, putz, ele vai sair aqui, o cara vai cercar lá. E por enquanto, resolvi dar comida para os passarinhos. Enquanto eu decido o que eu faço, vocês comem. Mas eu fiquei assustado. Os bichinhos não param de comer. Cabem na minha mão, cada um. Um aqui, outro aqui. E eles, dia inteiro. E eu vou lá, ponho comida, eles, o dia inteiro. Eu troco a comida, eles vão lá, e o dia inteiro. Esses caras vão estourar. E eu falei, que coisa. Eles devem dar lá uma rabiada e jogar toda a comida fora. Não! Eles vão lá e comem. Pensei comigo, vão morrer. Sabe o que faltava para os bichinhos? Limite. Eles não têm limite. Não tem limite. Eu fiz um casamento uma vez, 4 horas da manhã, tocou o telefone em casa. Alô? Era o noivo. Essa hora, amigo? Você devia estar fazendo outra coisa. Ele falou assim, pastor, o problema é que eu fiz demais aqui, a coisa ficou ruim aqui, preciso de ajuda. Dá para o senhor me dar uns conselhos, o que eu faço? E aí, não vou contar para vocês o detalhe, mas falei para eles, vai para o pronto-socorro, porque você precisa de ajuda médica. Ele havia se ferido, se machucou. Mas foi tanto assim, o despreparo? Não, foi muita atividade, demais da conta. Faltou limites. Quando Deus colocou a árvore no meio do jardim,
não colocou lá para pegar ninguém. Essa é uma pegadinha. Uma pegadinha do Gugu. Não. Era para dar o limite. Por isso ela é chamada a árvore do bem e do mal. As pessoas olhavam e diziam, existem limites. Existem limites. E por isso que o homem, então, é controlado pela dádiva de Deus, pelo presente de Deus, que é, tudo foi feito para nós abençoadamente, mas, se você não tiver limite, você joga fora o presente de Deus. Se você tem uma amada, cuida da amada. Porque se você não cuidar da amada, você perde a amada. Se você tiver um amado, cuide do amado. Porque se você não cuidar dele, você o perde. Por causa do limite. Tudo tem limite. Esta é a bênção das duas árvores colocadas no meio do jardim. E é algo muito abençoado. São segredos de Deus ali colocado. E dentro desses segredos, versículo 10. Ainda no versículo 9, a palavra agradável à vista e boa de comida. Deus deu a nós a beleza de nos agradar por ver. As pessoas precisam ter as duas coisas, agradável à vista e boa para comer o fruto. Então, se alegre quando você se agrada, quando os teus olhos se agradam por algo. Mas no versículo 10, a coisa começa a ficar mais difícil. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Não tinha rios. O dilúvio não tinha acontecido. Então havia um rio que passava por ali. E esse rio tinha 4 divisões. 4 divisões. O nome do primeiro rio é Pison. Este que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Esse rio dava volta pelo jardim. E ele cobria o jardim. Preste atenção, queridos. É muito importante você. Rio que passava em volta do jardim. Esse rio, o seu nome era Pison. E rodeava a terra de Havilá, onde há ouro. O Senhor, ao criar o jardim, criou uma das coisas mais abençoadas. Ele criou este rio. Ele cercou o jardim com o melhor. Esse rio representa o melhor da vida para quem está dentro do jardim. O rio Pison significa prosperidade, significa ouro, minério. Havilá é nossa casa, nossa vida. Terra de Havilá somos nós. No texto ele está falando sobre este rio. Versículo 12. E o ouro desta terra é bom, ali é abdélio e pedra sardônica. Este rio, criado pelo Senhor, colocado no jardim, é o símbolo da sua promessa para
aqueles que estão dentro do jardim. Ouro, pedras preciosas, prosperidade. Por isso que nunca a miséria foi criação de Deus. Nunca a miséria foi criação de Deus. Quando ele fez o jardim, ele cercou o jardim com um rio que representa isso. Pison é a palavra profética da bênção material sobre a sua vida. É o Senhor que te dá não só a boa comida, mas a visão abençoada. E Ele traz para você o melhor de Avilá. Todas as besteiras que nós fizemos na vida, a gente traz miséria, pobreza, problema. Mas somos nós que trazemos isso. Não é Deus que nos traz. Os nossos erros é que tira de nós o melhor dessa terra. As nossas burradas, as nossas decisões, aquilo que nós semeamos e jogamos fora, nós perdemos. As pessoas perdem a noção. Existe um momento da vida onde o Senhor, multiplica sobre você as bênçãos de Deus. Essa não é a hora de você só desfrutar, mas é a hora de você criar condições para que aquilo possa multiplicar, crescer, abençoar. Tem pessoas que, no momento que vem a grande prosperidade, que vem o ouro, que vem a prata, que vem a sardônia, que vem os minerais, que vem o crescimento material, ele sai desenfreado. O grande problema de ladrão de banco, por exemplo, é que ele pega aquele mundo de dinheiro e sai comprando os carros mais caros. São pegos na deprecia. O assalto ao trem pagador, na década de 50, o maior assalto que houve no Brasil, o assalto da Inglaterra, o assalto de Fortaleza agora, do Banco do Brasil. Os caras saíram doidão, entrando nas lojas e comprando carros e carros e carros e carros e carros, tá? Desespero, não sabe o que fazer. Por isso que o cara que ganha fácil, joga fácil fora. Não tem critério. Ele quer, em 24 horas ele quer realizar tudo. Quando Deus derramar sobre você a bênção de Pison, você esteja pronto para receber esta bênção. E cuidar para que isso jamais se transforma em miséria, porque não foi feita para miséria, foi feito para a bênção, para a prosperidade. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre os teus filhos, eu profetizo a bênção do Pison, a bênção do rio Pison. Para onde que está a tua casa aqui? A minha está para cá. Levante a mão na direção da tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Sobre a minha casa, a bênção do Pison. Eu quero, Senhor, eu quero a multiplicação dos meus bens. Eu quero, Senhor, o melhor, aquilo que o Senhor deixou, um rio de Pison sobre a minha volta. Venha prosperidade, venha bênção sobre nós, sobre os teus filhos, sobre a tua empresa, sobre os teus dias, teu futuro. Receba, 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 receba. Você não fique pensando, devo ou não devo, não. Recebe. Toma posse. Diga, eu tomo posse da bênção. Eu recebo a bênção é minha, é na minha casa. Hoje você entra na tua casa e diz, estou entrando. Pison, entra comigo.
A bênção sobre tua casa. A bênção sobre os teus projetos. A bênção sobre os teus sonhos. A bênção de Deus. Deus tem o rio Pisol em volta do jardim. Diga assim: se eu estiver dentro do jardim, o rio Pisol é comigo. E a minha casa é a terra de Avilá. Oh, glória. Pode glorificar, gente. Glorifica aí. Enquanto eu tomo água que eu cansei. Glorifica. Glorifica. Oh, glória. Oh, glória. Põe no 13 lá. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. É duro, né? Se você não tiver a revelação, o que você vai entender? O que é Gion, o que é Cuxê? Cuxê é a terra que hoje está a Etiópia. Etiópia. Lá é a terra de Cuxê. Você sabe o que tem na Etiópia hoje? E sempre? Morte, miséria, fome, destruição. População, mais de 70% condenada à morte pela contaminação do HIV. Fome. O maior índice de crianças mortas até o primeiro ano. Maior morte infantil. Entre os adultos, fome geral. Eu conheço a Etiópia. Esse segundo rio, o rio Gion, é o oposto do primeiro rio. E ele também dá volta pela terra. Cuxê é a terra da fome, é a terra da miséria. Você diz, pastor, mas isso está dentro do jardim? Não. Isso está de volta do jardim. Agora, por que está lá de volta do jardim? O rio da terra de Cuxê. O rio Gion. Está lá porque ele vai ficar lá fora. Ele vai ficar lá fora. O Senhor sabia que a miséria ia chegar. Sabia que o diabo é o que representa este rio. Então, o que o Senhor faz? Ele trabalha na direção sua de manter Gion e Cuxê para fora. Espírito de Cuxê para fora. Espírito de Cuxê para fora. Você nunca deve deixar o espírito de Cuxê entrar na tua vida. Quando o espírito de Cuxê entra na tua vida, você não anda, você não sai. Você pode ter uns dias com o nome sujo por um problema qualquer, mas o espírito de Cuxê deixa o nome a vida inteira lá. Você pode ter um cheque especial com um saldo negativo, acontece. Até quem sabe usar bem o cartão tem momentos que fica estourado. Mas o espírito de Cuxê significa miséria. Você não consegue arrumar.
Você paga a dívida e começa a dívida, e as dívidas estão todas lá, você paga todas, e quando você vira a página, todas e mais algumas estão lá. A cobrança está na tua casa. Os credores estão na tua casa. As cartinhas da vovó chegam toda hora. Oficial de justiça batendo. Isto é espírito de Cuxê. Que todos nós podemos passar em algum momento da nossa vida. Mas o Senhor colocou uma proteção, de forma que o rio Gion não entra no jardim. Diga assim, o rio Gion, o espírito de Cuxê, não entra na minha vida, no meu jardim, na minha casa. Espírito de Cuxê, em nome de Jesus, sai! Sabe quando chegar a carta de cobrança em casa, o que você faz? Joga no chão e pisa em cima. Repreende. E depois vai pagar. Se eu não pago, o espírito de Cuxê continua. Amém ou não amém? Amém. Precisa repreender. Esse rio traz miséria. E não é só traz miséria, pobreza, não. Está cheio de rico com espírito de Cuxê. Rico, fechado, travado, bloqueado. Fica contando moedinha. Está cheio de rico preso. Conheço rico que vai na feira e compra um limão. E olha bem. E pede desconto ainda. Esse espírito de miséria. A casa dele é só velharia, só coisa velha. Meia rasgada. Espírito de Cuxê. Sandália havaiana pendurada com arame. Espírito de Cuxê. Sapato rasgado sem sola. Espírito de Cuxê. Espírito de miséria. Abre a gaveta lá em casa, está cheio de coisa que você não usa mais. Joga fora. Coisa velha, joga fora. Cuidado com os maridos. Espírito de miséria. Mão fechada, bloqueio. Ele não passeia, ele não desfruta, ele não vê a bênção de Deus. Ele só pensa em ganhar dinheiro. E gasta tudo e torra tudo. E tem aquele guardado, aquilo ali, como se eu vou morrer agora. Não come um doce, não passeia, não oferece para a família nenhum momento. Espírito de Cuxê. Você vai morrer. Pega o teu dinheiro e desfruta do teu dinheiro. Se alegre com a tua família. Vai passear. Eu enterrei um espírito de Cuxê essa semana. Há 10 anos que ele não passeia, que ele não come, que ele não vai no restaurante, que ele não sai, que não compra uma roupa para ele, nada. Deu vontade de falar para ele assim no caixão, espírito de Cuxê. O próximo Ricardão que vai chegar aí, vai botar o teu pijama, vai tomar a tua bebida. O espírito de Cuxê que vem aí vai desfrutar da tua poupança. Vai comer todo o teu dinheiro, vai passear em cima do teu dinheiro. Espírito de Cuxê, sai fora!
Hoje eu estou com vontade, viu, gente? Se quiserem que eu pare, eu paro. Está muito pesado? Desfruta a vida. Com responsabilidade, com limite, porque você tem a árvore da vida. Desfruta a vida com limite, mas desfruta. Sai com a amada, passeia com a amada. Dá o melhor para ela. Dá o melhor para os teus filhos. Pinta a tua casa, arruma a tua casa. Ajeita a tua casa, troca os móveis. Troca o carro, faz alguma coisa, melhora, desfrute. Você precisa, faz uma limpeza na tua casa. Espírito de cocheiro, vamos embora. Vai. Pega pneu velho, joga fora. Pega roupa velha, joga fora. Sapato velho, joga fora. Acaba com a velhice. Aquela calça que já está rasgada lá embaixo, você continua usando. Isso aqui serve para mim lavar o quintal. Terrível, né, Ricardo? Hoje o Espírito de Deus ficou a tarde toda assim. Sim, senhor, sim, senhor. E ela abria a gaveta e falava, nossa, só tem espírito de cochê aqui. Seja feliz, viva a vida. Abençoada vida. Abençoada. Eu cuidei de um espírito de cochê a semana passada. Ele negou tudo para sua querida. Tudo, negou tudo. Ela faleceu esses dias. Há 1 ano atrás. Ele casou de novo. Agora, o que ele nunca fez para a querida, ele faz tudo para nós agora. Esse espírito de cochê. A mulher te deu 3 filhas abençoadas. Te deu uma família bonita, cuidou de você, fez comidinha para você, deu o melhor para você, deu a juventude para você, tudo. Agora você torra tudo, transforma todo o patrimônio para agradar aquela que chegou agora, que não fez nada por você. Espírito de miséria. Você vê que espírito de miséria é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente... É muito mais profunda, é mente de miséria. Mente de miséria. O Senhor botou o rio Gião. Esse rio está repreendido. Ele rodeia todo o espírito de miséria. E ele não é para a tua vida. Ele está repreendido. Ele está repreendido. Quando o Brasil foi colonizado, vieram para cá os africanos. Os africanos não são da terra de Cuxê, mas eles foram trazidos para cá para serem escravos. Quem trouxe para cá eram miseráveis, eram mercadores que fizeram dos homens, aqueles homens aqui, escravos. E quando fizeram daqueles homens escravos, trabalhando sem nada, na verdade, eles plantaram no Brasil o espírito de cochê, de miséria. A escravidão no Brasil significa miséria, miséria, miséria. Não tem nada a ver com o povo africano, não tem nada a ver com a raça negra, não tem nada a ver, mas foram trazidos. Eles podiam ser trazidos como trabalhadores, com oportunidade de trabalho, mas nunca para serem escravizados. Os portugueses trouxeram para o Brasil o espírito de cochê. Porque eles chegavam aqui, estou de olho em você, Índia. E eles enganavam os índios, eles roubavam os índios, eles pegaram a nossa pedra preciosa, eles roubaram todos aqueles que aqui estavam e levavam para a Europa. O espírito de cochê trouxe maldição sobre Portugal e trouxe maldição sobre o Brasil. Porque vieram aqui para roubar. Todo o espírito de colonização é espírito de cochê. Quando você contratar alguém, pague. Quando você pedir para alguém,
pague. Porque se a pessoa dizer assim, não quero receber, tudo bem. Mas se você usar alguém e não pagar, é espírito de miséria. E você vai pagar por aquilo. Você vai pagar. Toda vez que você usa alguém e não paga, você atrai o espírito de miséria. Empresa para crescer tem que pagar bem. Tem que pagar pontual. Senão você traz miséria para a tua casa. Isso é espírito de coucher. Quem me conhece sabe. Eu gosto de dar gorjeta. Eu gosto de abençoar as pessoas. Sempre procuro fazer na direção de não usar as pessoas. Para que não atraia sobre mim maldição. Amém ou não amém? O nome do terceiro rio. O nome do terceiro rio é Hidekel, que vai para a banda do oriente da Síria. O terceiro rio. Esse rio não faz um círculo em torno do jardim. Esse rio mostra a Síria. A Síria é o maior inimigo de Israel. Este rio aponta para o inimigo. A palavra de Deus diz que o rei da Síria invadiu Israel e mandou uma carta. E ele ameaçava Israel. Ele ameaçava Israel, o rei Senaqueribe. Isso conta na palavra de Deus. Mandou 185 mil soldados. E diante de Israel, mandou uma carta para o rei Zedequias. E disse para ele assim: o seu Deus não é de nada. O seu Deus não é coisa nenhuma. Ou vocês dão as riquezas que estão aí, ou nós vamos invadir. Diz o texto da palavra de Deus, que o profeta Isaías foi ao rei, chegou e encontrou o rei apavorado. Apavorado. O que é? Ele pegou a carta de Senaqueribe e falou: toma. O profeta leu a carta e disse: está com medo de quê? Está com medo de quê? Leia. Ele leu. Falou: primeiro, essa carta não é para você. Essa carta é para o Deus de Israel. Ele está desafiando o Deus de Israel. Então fica tranquilo, porque o Deus de Israel vai responder para ele. Diz o texto sagrado que um anjo matou 185 mil assírios. Você não briga com os teus inimigos você manda Deus para ele. Por causa do terceiro rio. Na direção da Síria, significa a proteção de Deus contra os seus inimigos. Todos nós temos inimigos, visíveis e invisíveis, materiais e espirituais. Mas eles não têm poder sobre a tua vida. Demônio não entra no teu jardim, não entra na tua casa, só se você estiver jogado. A proteção de Deus é sobre você. Todos os inimigos cairão, à esquerda, à direita, todos. Por causa do terceiro rio. Por causa do terceiro rio, os teus inimigos todos cairão. Então você precisa tomar posse dessa palavra. Tudo que se levanta contra você, o Senhor cuida. Esse é o rio da proteção de Deus contra os seus inimigos. Deus cuida de quem se levanta contra você. Deus cuida de quem se levanta contra você. Diga um amém mais forte.
Você precisa crer nisso. Não tem que sair na porrada com ninguém. Deus cuida. Deus cuida. Por isso que, ao fazer o jardim, ele colocou o terceiro rio para isso. Para isso. É só não deixar o couché entrar. Falando um pouquinho do couché, não diga assim, eu tenho uma casinha. Você pode morar num barraco. Mas você diz, minha casa é abençoada. Não diz assim, meu maridinho. Você não tem maridinho, você tem maridão. Você não tem esposinha, você tem esposão. Você não tem um carrinho, você tem um carrão. Espírito de couché, que você, tudo que tem, você vai para o diminutivo. Tudo para o diminutivo. Eu sou abençoado, eu tenho o melhor, eu tenho o melhor, eu tenho o melhor. Daqui a pouco o Senhor vai melhorar mais ainda, mais ainda. Eu tenho um apartamento assim, Deus vai dar assim, depois vai dar assim, depois vai dar assim, e vai dar assim. Não entra em neuro, porque teu apartamento é alugado, a tua casa é alugada. É alugado, mas é limpo, é bonito, é gostoso. É alugado, mas ele é o Senhor te abençoe e você paga o aluguel. Aliás, não tem dono de apartamento, não tem dono de carro. Não é? Os advogados servem para pegar e passar para os outros depois que você morre. Não tem dono. Quem diz, eu sou dono de um casarão, você não é dono de nada. Nada, é você e todos os teus herdeiros que vêm depois. E se você não tiver herdeiro, vem um estranho e põe o teu pijama. Então, não fica reclamando, eu pago aluguel, pastor, e daí que você paga aluguel? É limpinho tua casa, minha casa ali está bonitinha, então diga glória a Deus. Porque o Senhor vai te dar mais, te dar mais, te dar mais, daqui a pouco você se torna proprietário temporário de um apartamento. Você diz, pastor, eu vou pagar minha casa há 30 anos, e daí? Todo mundo paga a casa durante toda a vida, porque quando ele foi embora, não é mais dele. Ninguém é dono de nada. Alegra o teu coração no comer, no abençoar de Deus. Sabe, alegra a tua vida nisso, não murmura. E os teus inimigos cairão, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda. Porque este rio é o rio que mostra os seus inimigos. Amém ou não amém? Amém. O último rio é o rio Eufrates. E esse aí é difícil de explicar para você. Porque a Bíblia não diz do Eufrates nada. Aqui não diz nada. Fala que o Eufrates é um rio e só. Não é? Só fala isso. Não fala muito mais. E o quarto rio é o Eufrates. E aí, você, pastor, fica assim, e agora, Deus? O que eu vou dizer para o povo? Revela. Porque o texto não dá para entender. Aí eu fui lá para o Apocalipse, que fala do Eufrates. Põe lá no Apocalipse. Apocalipse 9, 13 e 14. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Já tem alguma coisa sobre Eufrates. O rio Eufrates tem 4 anjos. 4 anjos presos. O que significa 4 anjos presos? Que não são anjos de Deus. Porque anjos de Deus não ficam presos. Então são 4 demônios. Por isso que quando tocou a última trombeta,
O Senhor ordenou: solta os caras. O que esses demônios estão fazendo em volta do jardim? Essa é a pergunta. O que esses 4 anjos estão fazendo de volta do jardim? Eles estão impedindo que as pessoas que saíram do Éden voltem para o Éden. Esse é o impedimento. Na sequência do livro do Apocalipse, você vai ver que eles mataram mais de 2/3 dos homens. Os homens que não voltaram para o jardim. Você sabe que o homem desobedeceu. E a desobediência expulsou o homem do jardim. E todos nós fomos expulsos pelo pecado de Adão. Todos nós pecamos. E todos nós saímos do jardim. Mas em Jesus Cristo nós voltamos. E quem não crê no Senhor Jesus? Quem não crê no Senhor Jesus está fora do jardim. E o que fazem esses 4 demônios? Eles impedem a volta. Como que impedem a volta? Por isso que nós somos uma minoria. Senão seríamos milhões e milhões e milhões. Milhões, milhões e milhões. Poucos são os que aceitam. Poucos são os que creem. Poucos são aqueles que permitem. Eu quero voltar para o jardim. E voltar para o jardim só mediante a salvação por Cristo Jesus. Você quer ver que coisa bonita? Põe Lucas aí. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Isso aconteceu quando Jesus foi apresentado àquele ancião. E na sequência desse texto, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uma espada. Você sabe que quando nós falamos sobre o 4º rio, nós falamos sobre 4 demônios. Quando Jesus morreu na cruz, ele brigou com quem? Ele brigou contra os bloqueios que tinham para passar novamente para o jardim. No jardim foi colocado um querubim tomando conta. Quando todos saíram, o Senhor colocou um anjo com uma espada inflamante. Aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra mais. Quando Jesus foi apresentado, Simeão viu isso. Simeão disse: agora eu vi a salvação. Simeão não disse assim: agora eu vi a crucificação. Simeão viu lá na frente e disse: este vai, a espada vai tornar a entrada no jardim. O anjo, quando o Senhor Jesus chega, o anjo baixa a espada, e todos que creram no Senhor Jesus acessam ao jardim. Dá para você entender isso? Jesus não é uma religião, não é um ritual. Jesus é a porta de entrada, de volta no jardim. Quando você crê em Jesus, você não está crendo numa filosofia, você não está crendo numa teologia, você está crendo
em algo que representa a volta ao jardim. A volta ao jardim. Tem mais alguns textos aí? E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que havia formado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente no jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. É isso que o Senhor abriu. Este querubim abriu as portas para o Senhor. São os 4 rios. 4 rios que você ouviu nesta noite. O rio Pison, das riquezas de Deus, das promessas de Deus para você. O rio Gion, que é o espírito de Cuxê. O rio Idekel, ou Tigre, que é os inimigos debaixo da proteção de Deus. E o rio Eufrates, que significa 4 demônios que foram destruídos, presos. Eles não entram, mas eles não deixam entrar. Deus abriu de novo o jardim, a espada. Mas só entra com ele os que creram nisso, os que aceitaram. Deus está dizendo para você, eu dou o melhor para você. Desfrute do melhor, mas olha para os limites. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus abre todas as portas para você. Ele dá liberdade para você. Ele cuida dos teus inimigos. Ele te dá prosperidade. Mas olha os limites. Eu não vou ficar pregando sobre limites aqui, não. Sobre a maçã, comeu ou não comeu? Quem me levou? Você é responsável pelos limites. Você é responsável. Filhos não poderão acusar pais, nem pais poderão acusar filhos. A tua vida, você dá conta. Você dá conta. Você responde. Não deixa o espírito de miséria tomar conta de você. Não aceita a miséria como karma. Não aceita a miséria como, alguém me jogou uma praga. Não. Se você é do jardim, a praga não te alcança. Se você está dentro do jardim, demônio nenhum chega em você. Corre para dentro do jardim pela espada do Senhor Jesus. Você não está crendo numa igreja, num pastor. Não fica atrás de pastor, nem atrás de igreja. Fica atrás da verdade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, entrego este recado para você. Glória a Deus. Que bom que você veio.